Boa noite a todos. Meu nome é João Batista. Eu sou frequentador, trabalhador da Casa Espírita, Comunidade Espírita Joana de Ângeles, que fica no Veneza 2, e que apresenta as reuniões públicas todas as quartas-feiras, às 20 horas, como aqui no CEAL. Nelsinho me ligou, fez contato, e a gente resolveu fazer uma transmissão conjunta, primeira entre a SEJA, a Comunidade Espírita Joana de Ângeles, e o CEAL. Nós vamos falar hoje num item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, capítulo A Fé que transporta montanhas, o item A Fé Humana e Fé Divina. Nós vamos iniciar lendo uma mensagem e fazendo a nossa prece inicial. A mensagem de Meimei, pela psicografia de Chico Xavier, chama Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e continuar vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Oremos. Senhor Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Deus Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Nós lhe rogamos nesse momento, Jesus, que o Senhor venha em socorro de todos nós que nos encontramos no planeta Terra, encarnados e desencarnados. Somos ovelhas do seu rebanho, Senhor, passando por momentos difíceis que o Senhor bem conhece. Lhe rogamos um amparo, lhe rogamos o apoio da espiritualidade maior, para todos nós que aqui nos encontramos. Que a tua luz se espraie a todos os lares, a todas as pessoas que olham para o alto e não encontram, Senhor, uma situação de esperança. Que o Senhor possa acalentar, aquecer os nossos corações e ficar com todos nós, Senhor, hoje e agora e por todo sempre. Que assim seja. Do livro Almas, A Vida Escreve, de Chico Xavier, a mensagem de Hilário Silva, chamada O Grito. Uma boa palavra auxilia sempre. Às vezes supomos-nos sozinhos e proferimos inconveniências. Desajudamos quando podíamos ajudar. É preciso aproveitar oportunidades. Falar é dom de Deus. Se abrirmos a boca para dizer algo, saibamos dizer o melhor. A pequena assembleia ouvia atenta a palavra de Salos, um instrutor espiritual que falava pela médium. Não adianta repetir frases inúteis, e é sempre falta grave conferir saliência ao mal. Comentemos o bem, destaquemos o bem. Dentre todos os presentes, Belmiro Arruda escutava em silêncio. Decorrido alguns dias, Arruda, nas funções de pedreiro-chefe, orientava o término de construção de grande recinto. O enorme salão parecia completo, tudo pronto, acabamento esmerado, pintura primorosa. Experimentemos a acústica, disse o engenheiro superior. E virando-se para Belmiro, grite algo. Arruda, recordando a lição, bradou: confia em Jesus, confia em Jesus. O som estava admiravelmente distribuído. Os operários continuaram na faina, quando o triste homem penetra o recinto. Cabeleira revolta, semblante transtornado,
Quem mandou confiar em Jesus? Perguntou. Alguém aponta Belmiro, que para quem ele se dirige abrindo os braços. Obrigado, amigo, exclamou. E mostrando um revólver, ia encostar o cano no ouvido. Entretanto, escutei seu apelo e sustei o tiro. Queria morrer no terreno baldio da construção, mas sua voz acordou-me. Estou desempregado há muito tempo e sou pai de 8 filhos. Jesus, sim, confiarei em Jesus. Arruda abraçou-o de olhos úmidos. O caso foi conduzido ao conhecimento do diretor do serviço. E o diretor, visivelmente emocionado, estendeu a mão ao desconhecido e falou: vem amanhã, pode vir trabalhar amanhã. É isso que eu queria deixar nessa noite. Nelsinho, confia em Jesus. Tia Linda, confia em Jesus. Cristina, confia em Jesus. Que todos nós possamos, nesses momentos difíceis que estamos passando, toda a comunidade do CEALTO, a comunidade da Seja Junto nesse momento, confiemos em Jesus de Nazaré nesse momento. Mas falar de fé, falar do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Allan Kardec vem trazer para nós uma visão diferenciada do que a fé representa para a doutrina espírita. Se nós sairmos à rua agora, nesse momento, questionarmos as pessoas, 99% das pessoas vão relacionar fé a acreditar. Fé a crença, acreditar. E fui buscar em Haroldo Dutra Dias, na irmã Ilha, em Arthur Valadares, que a etimologia da palavra fé, como está colocada no hebraico, no aramaico, e colocada também no grego, em hebraico é emuná, em gregos é pistes, ou ripomoné. Emuná não é acreditar, e pistes também não é acreditar. Tem a ver com fidelidade, tem a ver com relacionamento. Fé não é uma questão de acreditar, que como nos diz Tiago na sua carta, na segunda carta, capítulo versículo 19, capítulo 2, versículo 19, fala o seguinte: crer em Deus, até os demônios creem e tremem quando ouvem sua palavra. Acreditar em Deus é algo que acontece na maioria das pessoas. Todo ser acredita em algo, não tenhamos dúvida. Se nós estamos aqui nesse momento, é porque nós estamos levando fé que vai ter energia elétrica, levando fé que os equipamentos eletrônicos irão funcionar, com a chuvinha que está caindo em Patinga nesse momento, levando fé que a internet não vai cair nesse momento. Sem fé não há acontecimento possível. Não foi outra coisa que no dia 27 de maio de 1965 juntou pessoas em Patinga para fundar o CEALTO, porque eles acreditavam. Juntou pessoas que tinham fé. Nós temos fé o tempo todo, mas nós podemos ter fé humana ou fé divina, porque olhamos à nossa volta, todos nós, tudo que nós vamos ver à nossa volta, alguém pensou, teve a intenção de fazer e fez. Tudo que a humanidade fez. Essa é a fé humana. Sem a fé humana, nós não levantamos do colchão, porque nós temos que acreditar. Essa é a fé humana que leva a grandes conquistas, que leva a grandes possibilidades eletrônicas nesse momento, quando a gente se une os corações pela internet, pelas ondas invisíveis, mas pela maravilha da tecnologia nos une. Essa é a fé humana. E crer em Deus, como Paulo nos fala na primeira carta aos Coríntios, que crer em Deus é leite, é alimento infantil do início. Emmanuel vai nos dizer que o temor é o berço rústico da fé. E Paulo vai falar para a gente que
Crer em Deus é o alimento inicial, e esse é o leite, para a criancinha pequena é papinha. Mas nós já podemos ter alimentos mais substanciosos. E nós precisamos cuidar desse relacionamento nosso com a divindade, com o Pai, com Deus. Porque nós, infelizmente, muitas vezes nas nossas criações, fomos levados a um relacionamento de temor e não um relacionamento mais próximo com Jesus de Nazaré. Se a gente buscar as nossas infâncias, os nossos primeiros momentos, talvez nós tenhamos sido levados pelo temor e não pelo amor. E nós precisamos desenvolver um relacionamento, porque aí sim nós teremos uma fé robusta no nosso íntimo. É nesse sentido que nós precisamos tomar cuidado se a gente se aproxima da divindade, se já é pelo amor ou se ainda é pelo temor. Porque conforme o nosso relacionamento com a divindade, é o nosso relacionamento com todos à nossa volta. E fica o questionamento para a gente para a noite. Será que nós já consideramos Deus Pai? Paizinho, como Jesus coloca, como aquele Pai amoroso que quer o bem de todo filho. Deus não quer a morte, que Deus quer a morte do pecado e não do pecador. Porque conforme o nosso entendimento do Criador, é o nosso relacionamento com a criação infinita. Com a criação infinita. É nesse sentido que fica um questionamento para a gente da noite. De fé, não como acreditar. Crer em Deus, até os demônios creem e tremem quando ouvem o seu nome. Ter fé e Haroldo Dutra Dias vem falar para a gente. Ter fé é se entregar. Entregar. Ter fé é entrar num avião. Será que tem combustível suficiente para a viagem? E se for o dia do piloto? Será que tem copiloto? Será que tem outra pessoa no avião que possa pilotar? Ter fé é a gente entrar no nosso carro para vir até aqui, ou para ir em qualquer outro lugar, para quem tem um carro ou no ônibus. Ter fé que aquilo vai se dar corretamente. Então, será que a gente já se entrega? A gente vai lembrar do filme Ghost, com Whoopi Goldberg, em que na cena que ela vai ao banco pegar o dinheiro que havia sido desviado, milhões de dólares, e ela conversa com o espírito, e fala assim, como é que eu vou escrever, como é que eu vou assinar? E ele fala, calma, eu vou assinar por você, eu pego a sua mão e faço a assinatura, eu te dou o número da conta, seriada, tudo. E ela faz o cheque. Quando ela vê o tamanho do cheque, ela arregala os olhos. E ela nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. E ele vira e fala assim, agora você vai pegar esse cheque e vai doar todo para as irmãs de caridade que estavam na porta do banco. Ela fala assim, mas se o dinheiro todo, deixa eu doar metade. Tem que ser todo. Esse dinheiro está sendo cobiçado pela máfia. Se você ficar com esse dinheiro, a máfia vai atrás de você e te matar. Mas tem que dar tudo. Tem que dar tudo. Aí ela pega o cheque e dá o cheque na mão da irmã de caridade. E a irmã pega o cheque, ela puxa o cheque, a irmã puxa o cheque, ela puxa o cheque. É assim muitas vezes que nós entregamos nossa vida para Deus. Senhor, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Mas espera um pouquinho, deixa eu resolver isso aqui primeiro, depois eu entrego. Senhor, eu entrego, mas o Senhor não está cuidando bem, deixa eu que eu sei. É dessa forma que muitas vezes a gente se entrega pelas metades. Fé é entregar. Ripomoné é a coluna que sustenta todo o edifício. Não é de outra forma que os dois textos desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um é a fé humana e fé divina, o outro é fé, mãe da esperança e da caridade, porque é a fé que vai nos sustentar. E Allan Kardec põe magistralmente no Evangelho segundo o Espiritismo: fé sincera só é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. E a doutrina dos Espíritos nos convida a essa fé. Não a fé de crer em algo que pode ser assim ou pode ser assado. Nos constata diretamente a fé com a razão, fazendo a união das duas asas, do amor e da sabedoria,
para que a gente possa alçar voos mais altos. Nesses momentos difíceis que a humanidade atravessa, nesses momentos difíceis que todos nós atravessamos, de uma psicosfera que nos arrasta muitas vezes para o pensamento negativo. Guardemos os nossos corações, guardemos as nossas vibrações desse momento difícil, que nós possamos ler uma página edificante, que nós possamos ouvir. Olha, gente, convite, tem lives no Instagram, hoje está chique, lives no Instagram. André Trigueiro, todo dia 9 horas da manhã, Arthur Valadares, Haroldo Dutra Dias, a Rádio Fraternidade, com mensagens edificantes. Aproveitemos o nosso tempo. Às vezes a gente está na cozinha lavando vasilha, coloquemos a Rádio Fraternidade no celular, para que a gente tenha, aproveitemos os momentos, que a gente possa ver o noticiário. Sim, nós não estamos afastados do mundo. O convite não é para alienar, mas é para colocar a misericórdia nas nossas lentes, nas nossas visões. Para que a gente, quando veja uma notícia infeliz, difícil, que a gente vibre para aquelas pessoas, para que a gente tente orar por essas pessoas, para que a gente possa ser útil para a espiritualidade maior, que nos convida. Não é à toa que nós estamos encarnados nesse momento. Ninguém está aqui de paraquedas. Jesus conta com cada um de nós. Confia em Jesus, como Belarmino Arruda gritou, e o companheiro que nós lemos aqui confiou em Jesus. Confiemos em Jesus. Jesus de Nazaré conduz a barca da terra, conduz a nossa nave espacial no espaço infinito, com infinito amor. Quando precisou de alguém para viver o amor, não houve substitutos. O governador espiritual do orbe veio ter conosco, veio habitar o planeta, por amor a nós, por amor a cada um. Que nós possamos confiar em Jesus. Mas Emmanuel nos traz também uma mensagem, está no livro Vinha de Luz, chamada Fé, da seguinte forma. A gente tinha quase 200 mensagens para ler sobre isso, só no site Bíblia do Caminho. Mas eu acho que o tempo não vai dar. Se vocês quiserem ficar na live até amanhã, nós podemos virar à noite. Eu já falei lá em casa que eu não tenho hora para voltar, não. Então nós vamos ficando aqui. Quando tiver energia aqui na casa, tiver público, nós vamos que vamos. Brincadeira, que o Instagram tem tempo. O capítulo 40 do livro Vinha de Luz, chamado Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus em Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum? O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubo, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria, com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina
com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. É nesse sentido que a gente vai deixar uma avaliação para a noite. Como nós temos construído no nosso íntimo o nosso edifício da fé. Nós já temos trazido os ensinamentos da doutrina espírita como um tesouro, como aquele que achou um tesouro enterrado no terreno, vendeu tudo que tinha e comprou o tesouro. Ou outro que achou uma pérola valiosa, foi lá, vendeu todo o dinheiro para comprar a pérola valiosa. Nós já temos a consciência de que os postulados espíritos são para o nosso espírito eterno, são para a nossa vida de espírito, porque a doutrina a todo momento nos convida, e nesses momentos difíceis o convite parece que pisca à nossa frente. Nós somos espíritos eternos. O corpo físico é a veste que o Senhor nos concede para nos expressarmos agora. Já tivemos outros, como o corpo veste uma roupa, e com o tempo a roupa se desgasta e nós tiramos aquela e vestimos outra. Também o espírito veste vários corpos físicos e vestirá quantos forem necessários para atingir a perfeição relativa, que é destino de toda a criatura infinita. Toda a criatura progride, lei universal. E nós já trazemos isso dentro do nosso íntimo. Nós somos espíritos eternos. Por maior seja a tempestade que a humanidade passa, nós somos espíritos eternos. E por ela nós passaremos e haveremos de vencê-la, no corpo ou fora dele. No corpo ou fora dele. E se nós estamos encarnados nesse momento, Jesus de Nazaré conta com cada um de nós. No trabalho, em casa, na família, em todos os lugares, Jesus conta conosco para passarmos uma mensagem de esperança, para passarmos uma mensagem de consolo. Mensagem essa que quantas vezes a gente está também com o coração dorido, sai de si para consolar alguém mais desesperançado que nós, a gente também se sente acalentado. A gente também sente que a espiritualidade nesse momento também acalenta o nosso coração. Porque nós fazemos como uma escada imensa que Jacó sonhou, uma escada que ligava o céu à terra, onde quem está à frente dá a mão para aquele que está atrás. E nós também fazemos parte dessa escada e também temos já um pouquinho de nós para espargir a nossa volta, consolo a nossa volta. Olhemos a nossa volta e possamos nós, com a nossa fé, mesmo um grãozinho de mostarda, mas a fé também é aquele fermento, e um pouquinho do levé da massa toda. As cozinheiras que põem um pouquinho de fermento na massa, quando volta, a massa está crescida e transformada, e é um pouquinho, é um tiquitinho, como nós mineiros falamos. E é nesse sentido que é o convite. E nós somos o sal da terra. E o sal também no alimento, porque sem sal o alimento fica sem sabor, realça o sabor. Sal em excesso também faz mal, fica intragável. Que nós possamos ser o fermento que vai levedar a massa, porque os cristãos, meus discípulos, serão conhecidos por muito se amarem. Jesus já falava para a gente, meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E fica hoje, nessa noite, essa vibração para nós, esse momento, tenhamos fé. O orbe terrestre está na mão
de Jesus de Nazaré. E Jesus é o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. E conta com cada um de nós, conta com os desencarnados fazem o trabalho maior de nos sustentar, mas as mãos que vão agir na matéria são as nossas, com o sustentáculo da espiritualidade, mas as mãos são essas. E Jesus conta com ela. Outro dia, ouvindo Gladstone, quem escreve aquelas músicas do Tim Vanessa, Tim põe a melodia e Gladstone escreve a maioria das letras. E ele falando assim, olha gente, a parte boa é que o Brasil está sob os cuidados de Ismael. Jesus designou Ismael, filho de Abraão e Agar, a escrava, para coordenar o Brasil com a bandeira Deus, Cristo e Caridade. Essa é a parte boa. A parte difícil é que ele conta com todos nós o nosso livre-arbítrio, de cada um de nós. Porque Jesus convida, vinde a mim todos vós que estáis cansados. É um convite. Não há constrangimento na espiritualidade para fazer o bem. O convite é para todos nós, para que a gente faça o bem. Mas ser feliz é fazer o bem. Toda vez que a gente age com os nossos próprios interesses em detrimento do interesse da coletividade, nós adquirimos um débito que nos atinge. Toda vez que a gente faz o bem, nós somos atingidos pelas vibrações cariciosas de ter feito o bem e sentimos mais felizes. Eu sei que é difícil falar aqui na internet, é mais difícil que falar ao vivo, mas a gente vem, a gente supera. E a gente fala primeiro para mim, porque superar o nosso orgulho e egoísmo é difícil, não é fácil. Mas é o caminho da felicidade que aguarda todos nós. Tenhamos fé. E a gente vai falar da fé humana e fé divina, como a gente falou. E falar que a fé humana, como a gente falou um pouco, é que nos leva a grandes construções, à internet, a tudo aquilo que a humanidade constrói à nossa volta. Mas a fé tem um componente divino, que é quando nós olhamos para a fé, para o nosso relacionamento com a espiritualidade superior. E nos esforçamos de verdade para estarmos em sintonia com o alto. Do alto nunca falta, gente. O amor de Deus vitaliza o universo infinito. Não estou falando de planeta Terra. Não estou falando de sistema solar. Estou falando das trilhões de galáxias que o ser humano já divisou no universo. E das galáxias que nós não saberemos que existem, porque o Big Bang espalhou as estrelas e as galáxias no universo. E tem galáxia tão distante que a luz dela não chegará até nós. E os físicos já sabem, os físicos teóricos já sabem dessas questões, mas Deus vitaliza o universo infinito com seu amor, através do fluido cósmico universal, que preenche, transpassa pela imanência de Deus, transpassa todas as coisas, tudo o que existe, visível e invisível, no dizer de Emmanuel. Deus vitaliza todas as coisas. E do alto não falta nunca. O amor preenche o universo e nos sustenta. O que falta é sintonia. No livro Boa Nova, João vai conversar com Jesus sobre a oração. E Jesus está caminhando com João próximo de Jericó, e caminhando no deserto, e vê uma pessoa cavando um poço, fazendo esforços para cavar um poço. E Jesus vira para João e fala assim: João, João Evangelista, João, nessa imagem nós temos uma pálida noção do amor de Deus. O amor jorra do alto feita água. Mas o terreno pedregoso do deserto não sustenta a água. E a água se infiltra no solo. E o lavrador faz o esforço para cavar o poço para chegar até a água. O amor do alto não falta. O nosso problema
é de reter em nós. É sintonia para reter em nós. É como se nós estivéssemos debaixo de uma cachoeira com sede, porque nós não nos abrimos ao amor. Nós muitas vezes, e é preciso que a gente se analise, nós muitas vezes não nos achamos dignos do amor de Deus. E o amor quer nos preencher. Todos, porque é destino da criatura alçar voos para o alto, se purificar a ponto de refletir, porque a luz, o amor, vem do alto, mas nós podemos refletir ao máximo de pureza que nós chegaremos um dia. Não é de outra forma que quando o jovem mancebo, o jovem rico, chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, Jesus virou para ele, com as minhas palavras, falou assim: você está me chamando de bom porque você não conhece o Pai. Porque o dia que você conhecer o Pai, você vai ver que tudo que eu faço é sustentado pelo amor do alto. Tudo que Jesus faz por nós é a direção de Deus. Criou um planeta Terra. Nesse momento, encarnados, nesse momento de transição planetária. Já imaginou? Jesus conta com cada um de nós. Conta conosco. Que nós possamos, nessa noite, ao fazer nossa prece ao deitar, pensar, meditar, pedir a Jesus: Senhor, nós somos frágeis, nós somos fracos, mas aumenta a nossa força. Ajuda-nos, Senhor, a superar com os joelhos desconjuntados, mesmo os pés sangrantes, que nós possamos ser ovelhas do seu rebanho de verdade, que nós possamos espalhar um pouco de esperança, um pouco de amor, levar consolo, Senhor, àqueles que não veem saída, que nós, com a tesouro da doutrina dos Espíritos a nos fortalecer, nós possamos auxiliar aos outros à nossa volta, a divisar momentos de superação. Chico Xavier nos diz, e é linda a história, por demais conhecida, mas a gente nunca vai parar de lembrar. Chico passava por momentos muito difíceis. Imaginemos quantas perseguições, querendo só fazer o bem. E ele passava por uma quadra muito difícil da sua vida, virou para Emmanuel e falou assim: Emmanuel, eu estou passando muitas dificuldades, como o senhor bem sabe, que o senhor é meu mentor. Mas eu queria uma mensagem de Maria. Eu queria só a Mãe de Jesus pode me trazer uma mensagem de consolo nesse momento tão difícil por que eu passo. Emmanuel virou para ele e falou assim: eu vou levar o seu pedido, vamos ver. Quem sabe, né, Maria pode te responder. Não prometo, mas vou levar. Passado o tempo, Emmanuel volta. Chico, Maria respondeu. Celina, sua mensageira, trouxe uma mensagem. Respondeu. Chico pega o lápis, a folha e fala assim: pode falar que eu vou anotar. Anota aí, Chico. Isso também passa. E Chico ficou esperando, com o lápis na mão, esperando a mensagem dos espíritos superiores. Ela é sucinta e grandiosa nas suas palavras. Mas já acabou a mensagem, Chico. Isso também passa. E Chico conta que escreveu aquilo numa folha e pôs no espelho do guarda-roupa, e aquela mensagem foi consolando. E passou realmente, o momento de dor passou, da dificuldade passou. Não há noite que o dia, que o alvorecer da madrugada não clareie. Por mais difícil esteja a noite, por mais difícil e escura esteja a noite, mas passou. E aí depois veio uma grande alegria para o Chico. E ele ficou feliz naquele momento. Quando ele estava bem feliz, Emmanuel falou: Chico, olha a mensagem no espelho. Tudo passa. Só o amor é eterno. Só o bem permanece para a eternidade. Todas as dificuldades, todo o mal, todas as dores são situações que nós colocamos na vida
por não aceitar ainda o convite do amor. Mas só o bem eterno, que nós já, através da doutrina dos Espíritos, com a grandeza desses postulados, possamos ter isso muito claro na nossa mente, muito claro. Desenvolvamos em nós essa fé que a doutrina dos Espíritos nos pede. Somos espíritos eternos. O corpo, como diz Sócrates no final, já havia tomado a cicuta por condenação dos grandes de Atenas. E perguntaram: Sócrates, o que você quer que faça com o corpo? O corpo pode fazer qualquer coisa com ele. Sócrates não precisa mais dele. Nós somos espíritos eternos. Estamos na carne hoje, mas nós não somos daqui. Nós somos peregrinos. Peregrino é alguém que sai de um local e caminha até outro. Nós não somos andarilhos. Andarilho caminha sem rumo. Peregrino é aquele que tem um ponto de saída e tem um ponto de chegada. E o nosso destino é sermos espíritos puros. E quanto mais nós nos aproximarmos do bem, mais felizes nós seremos. Mais felizes nós seremos. A fé humana e fé divina. A fé, mãe da esperança, da caridade e de todas as virtudes. Que nós possamos nos escorar na fé, numa fé espírita que crê não porque alguém disse, crê porque tem a constatação, através da doutrina dos Espíritos, da reencarnação, da vida futura, da comunicação dos Espíritos, de todos os postulados espíritas. Confiemos em Jesus, como a mensagem, o grito nos disse. Quando a gente tiver de alguém perguntar, fale alguma coisa no salão para ver como é que está a acústica, confia em Jesus. Todos nós aí, eu queria falar para cada um que está assistindo, que está aí, confia em Jesus. Confiemos em Jesus. E o nosso Mestre possa aquecer o nosso coração, possa nos auxiliar nesses momentos difíceis de dor, que a humanidade toda atravessa, mas nós não estamos desamparados, nós não estamos sós. Os amigos espirituais nos sustentam, como a história das pegadas na areia. Nós caminhamos com Jesus na terra, o tempo todo. O Senhor não nos desampara nunca. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E Jesus caminha ao nosso lado o tempo todo, aquecendo nossos corações, abrindo as nossas mentes, a nossa vista, para que a gente possa escolher o caminho melhor. Jesus caminha ao nosso lado. Mas na mensagem Pegadas na Areia, nos momentos mais difíceis da vida, a gente olha para trás e só vê um par de pegadas. Senhor, nos momentos mais difíceis, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixa sozinho no testemunho. Não, meu filho, minha filha, nesses momentos, eu te carreguei no colo. Os bons amigos espirituais nos sustentam nos momentos mais difíceis da nossa vida. E Jesus de Nazaré é esse mestre que caminha conosco, que parte o pão conosco na nossa casa, que está conosco em todos os momentos, na nossa família, no trabalho, no lar, na rua, na casa espírita. Em todos os momentos, Jesus de Nazaré está ao nosso lado. Confiemos em Jesus. Que Jesus possa nos aquecer os corações, nos auxiliar nesses momentos difíceis, que nós possamos nos aconchegar mais na casa espírita, nos ensinos espíritas, uns nos outros, para que, depois de passada a tempestade, novo dia claro raie, num arco-íris belo, possa alimpar o céu, alimpar os ares, e que nós possamos sair fortalecidos e mais convictos que a doutrina dos Espíritos é luz, é farol nas nossas vidas em todo o tempo. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos guarde, nos ampare hoje, daqui a um ano, daqui a 10 mil anos, daqui a 10 milhões de anos, para toda a eternidade. Muito obrigado.